Olá pessoal, olá meus queridos e amados ouvintes e seguidores e não seguidores desse canal. Mais uma vez eu estou aqui para fazer mais um vídeo e nesse vídeo, meus queridos e amados seguidores desse canal e não seguidores, só visualizadores desse canal, meus queridos e amados ouvintes, vou fazer mais um vídeo aqui, então presta atenção, olha. Eu vou estar lendo aqui o primeiro versículo da Bíblia, lá no livro do apóstolo, que eles colocaram na Bíblia apóstolo Pedro, tá? O nome do apóstolo Pedro real é Cepas, viu? É o apóstolo Cepas, mas na Bíblia está apóstolo Pedro. É lá no 2 Pedro eu vou estar lendo. Eu vou citar o capítulo, o versículo, e você anota para você ler depois, para você não perder tempo aí procurando na Bíblia, e você vai prestar bem atenção aqui no vídeo. Pessoal, eu vou pedir para você fazer uma coisa agora, antes de eu começar a trazer esse ensinamento que é muito profundo. Eu vou falar sobre essa guerra que está para acontecer, está para chegar, e vou falar sobre o acordo de paz, né, que vai ocorrer. Tem muitos indoutos e inconstantes que eu vou estar lendo aqui na Bíblia para você, que eles torcem a palavra, torcem a verdade para a sua própria condenação, para a sua própria perdição. Então tá cheio de indouto, de inconstante, conforme eu vou ler aqui na Bíblia para você. Na internet tá cheio de hipócrita, tá cheio de fariasismo, de fariseu, tá cheio de falsos profetas, de falsas profetas, mulheres que se diz profeta também, trazendo palavra sobre a tribulação que vai chegar, sobre um arrebatamento que está para acontecer, mas não tem revelação da palavra, não tem entendimento da Bíblia, não aprofunda na Escritura para ter o mínimo, pelo menos, de entendimento, de revelação para passar para a população. Então tá cheio de pregadores mentirosos aí nas redes sociais, aí na internet, aí no YouTube principalmente, em outros aplicativos também, trazendo palavra para vocês, trazendo palavra para o pessoal que não convém, que não é real. Por exemplo, agora eu entrei, tô direto depois que apareceu esse Donald Trump aí, né? Eu vou entrar um pouquinho, pessoal, na geopolítica para trazer a revelação da profecia. Se eu não entrar na geopolítica, se eu não entrar na informação que eu tenho, na área política, na informação que eu tenho da imprensa, não tem como eu te trazer a revelação da profecia, tá bom? Então preste atenção, ó. Vou entrar nessa questão agora, tá bom? Na questão desse Gog e Magog, que eu fiz um vídeo também em 2023, lá pelo dia 10, dia 12, até o dia 15 de 2023, de outubro, né? Porque o pessoal invadiu Israel lá, né? Foi no dia 7 de outubro e no dia 8, no dia 9, todo mundo soltando vídeo, eu soltei um vídeo também. Mas aí havia um engano de Satanás. Eu vou ler na Bíblia para você que Satanás, ele engana o mundo todo, né? O diabo, a antiga serpente, engana o mundo todo. E ele tenta enganar, trazendo na mente, trazendo na memória, jogando setas na mente dos pregadores, das pessoas, para colocarem coisas que não é correta. E quando eu vi que eu lancei aquele vídeo que não era Gog e Magog, eu fui lá e tirei o vídeo. Eu tirei o vídeo do aplicativo, eu tirei o vídeo do YouTube, porque não era a guerra de Gog e Magog. E essa guerra de Gog e Magog, ela vai acontecer. E é grave, né? Vai abalar o mundo, vai abalar o planeta Terra, vai haver uma mudança na sobrevivência da humanidade, vai haver um impacto muito forte na Terra quando essa guerra chegar. E junto com essa guerra vai chegar um arrebatamento, que é o arrebatamento da primícia. A primícia quer dizer os primeiros, né? Como diz aí o ditado, pessoal. O ditado fala assim, ó, muitos são chamados, né? Tá na Bíblia também, mas poucos escolhidos. Então o arrebatamento da primícia vai ser o arrebatamento dos escolhidos. Muitos são chamados para ser salvos. A multidão são chamada, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esses poucos escolhidos são aqueles que são escolhidos para ir no arrebatamento da primícia, que vai estar lá no livro de Apocalipse. Vou estar lendo para você sobre a primícia, o livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 4. Então, na Bíblia também fala, aqui na Bíblia, no próprio Apocalipse, fala a respeito do homem varão, que é um grupo de pessoas
que faz parte da primícia, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então são poucos que irão nesse primeiro arrebatamento. Mas eu vou estar falando aqui, não do arrebatamento, mas eu vou dar uma pincelada nesse assunto. Então, pessoal, o que acontece? Vai haver uma retirada da primícia assim que acontecer essa guerra de Gog e Magog. E ela está para acontecer. Por que ela está para acontecer? Porque o Satanás, mais uma vez, ele invadiu a mente de muitos pregadores, invadiu a vida de muitos ministros nos canais, nos aplicativos, principalmente no YouTube. E tem até uns pregadores aí que tem milhões de seguidores, tá? Tem milhões de seguidores, estão trazendo uma palavra dizendo que o Donald Trump viajou para todos os lados ali no Oriente Médio, viajou mesmo. Aí ele foi fazer uma troca de ideia lá com o líder lá do Catar. Ele foi trocar uma ideia com o líder da Turquia. Ele foi trocar uma ideia com o líder do Líbano. Ele trocou uma ideia com o líder do Egito. E ele também foi lá na Arábia Saudita. Ele foi em vários países, pessoal. Vou resumir aqui. Para trocar uma ideia, para chegar numa conclusão de trazer esse acordo de cessar a guerra lá em Israel. Entendeu, pessoal? E aí, isso veio à tona. E os caras começou, né? Esses indoutos inconstantes começou a lançar essas palavras na internet, trazendo para a população mundial, e principalmente para nós brasileiros, que agora seria o acordo de paz, né? O acordo de paz. É por isso que eu coloquei na capa desse vídeo aí, ó, Israel e Estados Unidos, né? O acordo enganoso, entendeu? O acordo enganoso, o acordo mentiroso, tá aí na capa do vídeo, né? O acordo enganoso, um acordo para enganar. Satanás, mais uma vez, usou de uma forma estratégica da parte dele, lá do segundo trono onde ele está, que é no segundo Chamaim, que é no segundo céu que a religião fala, que é na segunda atmosfera, ele comanda tudo no planeta Terra, enviando os seus principados. Cada país, cada cidade grande, cada capital tem um príncipe de Satanás para colocar o domínio maligno, e os seus demônios à disposição para trabalhar. E aí aonde que esses principados trabalham? Na memória, na mente. Então, pessoal, o que acontece? Onde está isso pela terra? Está escrito no 2 Coríntios, marca aí para você ler depois. Capítulo 4, versículo 4. Porque o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da paz. O Deus desse século, 2 Coríntios 4, versículo 4, tá? O Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos. Então, por causa da incredulidade de muitos, eles estão com o entendimento cauterizado, cego, não entende e tem a interpretação da palavra da Bíblia, mas não tem a revelação. Aí traz então na internet aquele apavoro todo, aquele vapor todo, que agora é o acordo de paz que o Donald Trump ele está fazendo. Agora esse aí é o acordo de paz que está na Bíblia, que diz na Bíblia que haverá um acordo de paz para ter a construção do terceiro templo, né? Aí na construção do terceiro templo, aí o anticristo vai entrar e vai ali reinar por 3 anos e meio, e aí ele vai predominar uma face falsa na face da terra por 3 anos e meio. Então Donald Trump agora chegou ali para fazer a paz, fez a reunião com esses países da região toda ali. Ele só não foi lá no Ali Khamenei, né? Tem um Ali Khamenei, que é o líder do Irã, né? Que acabou de tá guerreando com Israel ali. Mas ele foi no príncipe ali da Arábia, aí ele foi lá no Egito, aí ele foi lá na Turquia, aí ele foi em vários países, e quando ele não foi, ele fez o mesmo que o presidente Joe Biden, né? O presidente Joe Biden, quando ele estava na presidência dos Estados Unidos, ele tinha um secretário chamado Tony Blinken. Aí aonde que ele não podia ir, ele mandava o Tony Blinken ir, que ele ia lá para decidir, para trocar as ideias com os caras. E hoje, né, o Trump está na liderança dos Estados Unidos, ele tem um secretário que chama o Marco Rubio,
É um cara zica pra caramba. Aí onde o Trump não vai, o Marco Rubio vai e traz a palavra e traz a ideia e fecha-se num acordo. Então onde Trump fez esse acordo em todo o Oriente Médio ali, e entrou também Satanás entrando na mente, usando a mente dos grandes empresários, dos homens mais ricos do planeta Terra, né? Que inclui aí Donald Trump, que inclui aí o vice-presidente dele, que é o Didi Vance, inclui aí esse Marco Rubio também, e ainda inclui também aquele secretário do Tesouro lá, que é o Scott Bessent, e assim vai incluindo, né? O príncipe da Arábia, vai incluindo lá, um outro aqui, né? E também esse ali Camelei também, porque são os caras do petróleo, né? Os caras que tem muito petróleo lá no Irã. O Irã é o país do petróleo. E como outros também, né? Embora o maior país do petróleo não é lá, né? No Oriente Médio, é aqui na América Latina, né? Que no caso seria Venezuela. Mas vamos falar aqui das mentiras que traz muitos pregadores aí na internet falando que fizeram lá o acordo de paz. Por que eles falam que fizeram o acordo de paz lá? Que é um acordo de paz de 7 anos. Nunca foi, não é e nunca foi. E não é esse acordo lá. Quando fez esse acordo, o pai veio falando comigo na madrugada. O Criador do Universo veio me revelando na madrugada e falando assim: meu filho, solta o vídeo, desperta, vai despertar a minha igreja, o meu povo que eu comprei através do meu filho, que derramou sangue lá na face da terra, que estão sendo enganados por Satanás mais uma vez. Despertem meu povo, avisa meu povo que não é o acordo de paz que eu estou falando. Desse acordo de paz, através do meu profeta, Daniel, que eu falei para Daniel falar, né? Tá lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 27, eu vou estar lendo lá para você também. Então, fala para eles, fala para o meu povo que não é o acordo de paz, mas eu demorei uns dias, porque eu costumo ficar orando mais e mais e mais de madrugada e durante o dia, quando eu estou trabalhando, eu oro bastante durante o dia também trabalhando, para ter certeza do que eu vou trazer para a população. Por quê? Porque há 35 anos, quando eu recebi a visitação da presença muito forte do Criador do Universo, que veio uma unção muito forte sobre mim, me adormeceu todinho, me deixou cheio de muito poder, o Espírito do Pai fluiu em mim, começou a exalar, começou a fluir, começou a transbordar. Aí eu fui fazer o avivamento, né, fazer parte do avivamento no Brasil, ministrando unção, ministrando poder, levando as pessoas a receberem os dons do Espírito Santo. Que a religião fala, né, que é Ruach Kadosh, tá? Mas a religião fala Espírito Santo, então tem que falar para você entender. Aí o Criador me usou durante 10 anos no Brasil, nos anos 90, trazendo esse avivamento poderoso para as pessoas, despertando as pessoas, durante 10 anos. Mas quando eu recebi essa unção ali naquela noite, que eu fiquei 5 horas no chão adormecido, orando bastante em espírito, em línguas estranhas, para ser cheio e transbordar. Aí depois eu fiquei mais 5 horas na mesa lendo a Bíblia. Aí na Bíblia, o Criador foi me trazendo todas essas revelações, e eu vou citar algumas partes dessas revelações para você entender. Que esse acordo de paz que soltaram na internet, que soltaram aí nas redes sociais, muitos pregadores e pregadoras aí, né, falsos pregadores, falsos profetas, porque nem o nome do Criador verdadeiro eles não falam. Eles não dão nem o nome do Criador do Universo para vocês, que o nome do Criador do Universo é Yahweh. Eles não dão nem o nome do Filho do Criador, que salvou você e a mim, derramando o sangue dele lá no madeiro. Eles falam que foi na cruz e não falam que foi Yahshua. Eles falam que foi Jesus, o Deus porco de Roma, um Jesus de nome inventado pela Igreja Católica, inventado pelos padres, pelos cardeais e pelo imperador Constantino lá no ano 325. Faz 1700 anos que colocaram essas mentiras na Bíblia e vem enganando o mundo todo. Tá na Bíblia, Della Terra? Tá na Bíblia. Marca aí, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. O diabo, Satanás, a antiga serpente, engana o mundo todo. De que forma que ele engana o mundo todo, pessoal? Na Bíblia. Por que ele engana na Bíblia?
Porque tem os indoutos inconstantes, que eu vou ler aqui no livro de Cepas, que eu falei que está escrito Pedro, né? 2 Pedro, o nome dele é Cepas. Então, pessoal, o que que acontece? Muitos desses indoutos inconstantes, porque não buscam, porque não oram de madrugada, porque não buscam uma intimidade com o Criador em espírito, orando em línguas, é orando no espírito, não é orando na mente, não é orando na carne, não, é orando no espírito, porque o Pai é espírito. E o que importa, o filho dele falou quando esteve aqui na terra, é que eu adoro o Pai em espírito, e em verdade, porque o Pai é espírito, que importa que eu adore ele em espírito. O Pai é espírito, e nós somos um espírito. Eu já falei num vídeo passado que eu lancei aí, no vídeo anterior, que nós somos um espírito e moramos dentro dessa casa. Essa casa, quando ela cai, ela acaba, nós sai fora daqui, essa casa vira pó, ou não vira? Vai para 7 palmos da terra, vira pó, e nós somos um espírito, mora aqui dentro. E o Pai é um espírito, ele vem morar dentro do nosso espírito. É espírito, ele manda o espírito dele morar dentro de nós. Quando nós aceitamos ele, cremos ele. Então nós temos que ter intimidade no espírito. Orando no espírito. Mas eu vou sair dessa questão, tá? Que eu vou falar da questão aqui do engano. Do engano. Tá na capa do vídeo aí, ó. Israel e Estados Unidos. O engano o acordo enganoso, né? Tá na capa, o acordo enganoso, que enganou e tá enganando muita gente aí, ó. Tem até uns irmãos de Aldinho aí, né? Os irmãos aí que creem em Alcha, que fala que é da igreja da Filadélfia. Tem até irmãos aí, seguidores do canal aí, do Atalaia de Al, seguidores do Iau e Alcha, que é o Romilson Ferreira. Tem até irmãos aí nessa caso aí, preocupado, tremendo, achando que já houve um acordo lá, mas o que tá acontecendo? Não tem acordo nenhum de paz ali não, irmão. Esse não é o acordo de paz, não. Eu toquei nesse assunto aqui, porque esses irmãos uns irmãos que estão bem adiantados aí para ser primícia, né? Mas tem que estar se enchendo aí do Espírito, tem que estar enchendo aí da unção, tá? Que não é só falar o nome do Pai, não, que é Iau, não. Porque eu vi uns vídeos aqui na mídia agora, na internet, esses dias, os reféns, né? Agora soltaram 20 reféns lá em Israel, né? Que é Israel o nome lá, né? Israel. Tudo tem Iau, mas vamos falar Israel porque o pessoal tá vendo que esse nome é errado aí, esse nome de blasfêmia também, Israel. Mas aí eles chegaram lá, a família veio tudo abraçar eles lá, né? Você escutou o que a família tava falando pra eles? Você prestou atenção? Entra na internet, assiste o vídeo, vê os vídeos aí, ó. Eles iam abraçar o refém lá, né? Que tava lá preso, né? Com os terroristas, né? Soltou, né? 20 reféns. Aí eles abraçavam. Iau! Oh, Iau! Iau! Agradecendo Iau. Eles falam Iau. Os que conhecem lá, os que não negam, falam Iau. Eles não falam Iauxa, porque não crê no filho ainda. Mas se tem um pouco lá dos messiânicos que crê no filho, mas crê no filho com o nome errado. O nome de blasfema. O Deus porco de Roma. Que é Jesus Cristo. Que não é Iauxa. Então quem sabe que é Iau, sabe que é Iauxa. Mas não é só crer no Iau e crer no Iauxa e acreditar que o Ruach Kadosh está dentro, não. Tem que estar cheio do poder, tem que estar cheio do Espírito, como o Iauxa falou lá para eles, lá para Cepas, para Yauhanda, né, que é João que está na Bíblia, Cepas que é Pedro, né, antes dele escolher Paulo, né, que é o Shaolo. Vai lá e seja cheio do poder lá para poder ser minha testemunha. Senão não vai ser minha testemunha, não. Vai lá ser cheio do poder lá, fica lá, até ser revestido do poder. Eu saí um pouquinho aqui da questão, mas já vou voltar, viu, pessoal? Olha, pessoal, o que acontece? Acontece que esses caras fizeram tudo isso. E eu falei aqui, né, que eu estava cheio do Espírito. Você também pode estar cheio, você pode estar orando ao Pai, a Iau, pedindo a Iau, o Ruach Kadosh está em ti, e os dons todos estão em ti, né? Eu recebi todos os dons espirituais do Criador, do Universo, na minha vida, depois que eu aceitei a palavra dele. Eu fiquei preso na religião por 10 anos, né? Não posso negar isso. Fiquei 10 anos preso na religião, até chegar ao conhecimento que eu tinha que sair da religião. Aí quando eu recebi essa unção muito forte, em 1990, aí eu fiquei 5 horas no chão, né, adormecido. Aí um malaquins, né, que a religião chama de anjo, né, é malaquins. Eles me levantaram, me pôs na mesa e eu tinha em cima da minha mesa uma Bíblia, né? E a Bíblia, eu fui ler lá, o Espírito do Pai dentro de mim fluindo, né? Aquele cheiro do perfumista, né? E aí quando eu fui ministrar, né? Nos lugares que os pastores chamavam, aí aquele cheiro exala da gente, aquele cheiro gostoso, é o cheiro do Pai.
Aí alguns irmãos, alguns indoutos e inconstantes, né, pregadores também, que se diz profeta, que se diz ancião, presbítero, pastor, até se diz apóstolos, né, fraudulentos, aí ficava assim com os olhos estatalados, mas isso aí é de Zeus, porque eles não falam Ial, né, fala Deus, né, que é Zeus, é de Deus, isso aí é de Zeus, é do diabo, isso aí será se é do pai mesmo ou é do diabo? Irmãos, o diabo ele não cheira perfume, o diabo, Satanás, ele é fedido. Eu sei porque eu já tive cara a cara com os principados várias vezes. Eu já tive várias vezes frente a frente com os principados. Não vou nem falar os demônios, né? Que expulsamos muitas vezes só no sopro. Só de soprar e tirar o demônio da pessoa. Sai, só no sopro, né? Nem põe a mão para tirar demônio de ninguém, não. E ainda mais agora, no pleno conhecimento da verdade. É muita unção, irmãos. Então, o cheiro do perfumista, o bom cheiro de Cristo, né, que quer dizer ungido Cristo, bom cheiro de alcha, tá? Aí ele exala, então é o cheiro do Criador. Satanás é fedor de enxofre, o principado é fedor de enxofre, demônio fede enxofre, você sabe disso. Então vamos voltar lá, né, vamos voltar aqui, ó. Vou ler a primeira passagem. Já bebi a água, você já compartilhou, deu like, deu? Dá mais um like aí, se você que não deu ainda, e você que não compartilhou ainda, compartilha aí mais um pouquinho, compartilha bastante, porque eu vou entrar na palavra agora aqui, na revelação. Vou tomar mais uma água. O que acontece? O apóstolo Cepas, né, que a gente chama pelo nome certo, na Bíblia está escrito Pedro. 2 Pedro, marca aí, mas não lê não, que eu vou ler para você, ó. 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 16. 2 Pedro 3,16. Marca, depois você lê, o Pai vai te revelar. Lê com calma que ele vai te revelar muita coisa aqui, ó. Então o que diz aqui, ó? Ele diz assim, ó. Vou ler no versículo 14. Pelo que, amados, guardando essas coisas, procurai que dele seja achado imaculado. Você sabe, né? Imaculado é sem, né? Essa escancaraiada aí, ó. Para que você seja achado imaculados. E irrepreensível, em paz. Certo? Vou ler de novo o 14, ó. Pelo que, amados, guardando essas coisas, procurai que dele seja achado. Procura que dele você tem que ser achado. Imaculados, irrepreensíveis, em paz. Tendo por salvação a longanimidade de nosso Salvador. Quando você ler lá na sua Bíblia vai estar Senhor. Tirar o Senhor, tirar o Criador e colocar o Senhor, que quer dizer Baal, tá? Então eu estou explicando para você. Então eu vou ler de novo para você entender. Então esse Senhor na tua Bíblia vai ser Salvador ou Criador, tá? Tende por salvação a longanimidade de nosso Salvador, como também o nosso amado irmão Paulo. Tá na Bíblia que você vai ler, vai estar Paulo, quer dizer, irmão Shaolo, tá? Não é Paulo, é Shaolo, mas na Bíblia vai estar Paulo. Como também o nosso amado irmão Shaolo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Essa sabedoria que foi dada ao apóstolo Shaolo, que na Bíblia está apóstolo Paulo, foi dada por Ial, a sabedoria que vem do alto. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca dessas coisas. Presta atenção no 16, ó. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais, presta atenção, os quais os indoutos e inconstantes torcem. É que eu estou falando desde o começo do vídeo. Indouto e inconstante torcem. Como faz também com as outras escrituras, com as outras partes da escritura. Eles fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Vive perdido, que nem segue em tiroteio, como diz a gíria aí, né? Agora estou falando com você, ó, conosco, ó. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, você está sabendo de antemão, estamos te passando a revelação aqui, ó. Guardai-vos de que pelo engano
dos homens perversos seja juntamente arrebatado e descaia da vossa firmeza. É por isso que eu toquei aqui no assunto do Atalaia de Yau Yaucha, que é o Romilson Ferreira, o amado irmão maravilhoso, que traz muita revelação das profecias e da palavra do Criador para fortificar a igreja do Criador na face da terra. Então por isso que eu falei dos irmãos que creem em Yau, que são os Yaldins, que se diz que é Filadélfia, né? Mas é da igreja do Criador. É a igreja do Criador na face da terra. Viu? Se diz assim, eu sou da igreja de Filadélfia. Tudo bem, lá na Bíblia está escrito Filadélfia, mas a igreja de Filadélfia ficou para trás lá. E a Laodiceia também. Existe a igreja do Criador na face da terra agora. Os obedientes e os desobedientes. O filho da obediência e o filho da desobediência. Os rebeldes e os não rebeldes. É que nem Davi e Saul lá. Saul rebelde e Davi obediente. Existem várias partes aí que eu poderia citar, mas não vou citar. Mas ele fala aqui, ó. Então para você não seguir esses caras, para você não se descaia da tua firmeza. No versículo 17. Agora o 18 fala assim, ó. Antes crescei na graça e no conhecimento. Antes procura crescer na graça e no conhecimento de nosso Criador e Salvador, Yahshua Mashiach. Ele seja dado a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Entendeu, pessoal? Por que eu disse aqui? Porque eu toquei nesse assunto no começo do vídeo. Então, eu falei que muitas pessoas estão vindo na internet, estão falando que lá é o acordo de paz. Não é o acordo de paz. Esses homens correram para lá, correram para cá, e Satanás usando esses grandes empresários, esses milionários na face da terra, e o Pai está permitindo isso acontecer, para acontecer o quê? A guerra de Gog e Magog, para chegar a guerra do Gog e Magog, porque agora, eles com esse acordo lá, errado, que esse acordo que não vingou, que não vai vingar, a guerra vai retornar, Israel vai voltar a bombardear, ele vai voltar para cima ali da Palestina, para frente do Hamas ali, Israel vai voltar a atacar, e aí o que vai acontecer? O Donald Trump vai ser afastado dos Estados Unidos. Aí é onde que entra alguns vídeos que tá no canal do Atalaia de Yau, que está aí no Yau Yaucha, que Romilson Ferreira lançou há anos atrás, que fala que os Estados Unidos ele vai abandonar o Israel vai ficar sozinho, porque agora não tem mais como o Donald Trump ir lá mais, porque o povo dentro dos Estados Unidos mesmo não vai querer mais que os Estados Unidos façam mais nada, porque já fez esse falso acordo de paz lá. Né? Esse falso acordo de paz, esse acordo que não é um acordo de paz, que o povo está esperando, que a humanidade está esperando, um acordo de paz bíblico. Tem uns irmãos aí na internet que eu assisto muito vídeo de pessoas aí, muitos vídeos de pregadores, eu assisto muito a mídia também, muita imprensa, e eu vi muitos irmãos aí, tem um irmão aí que fala todo dia no YouTube, ainda falando que era um acordo de paz. Que o Donald Trump agora era que nem o rei Ciro, né? Agora é chamado de rei Ciro, que nem o rei Ciro tá trazendo um acordo de paz. E aí, alguns entrou aí até trazendo nos seus vídeos, né? Até trazendo ali a imagem do Jared Kushner, né? Que eu falei que é o genro do Donald Trump, falando que o Jared Kushner, né? Chegou agora, o Jared Kushner chegou. Ele nem saiu, pessoal. Ele nem saiu ainda da indolência, do sono da indolência. Ele nem saiu ainda de nada. Ele nem saiu do lugar. O Jared agora chegou. Tá até no fundo dos vídeos aí, né? Que eles colocam, né? Aí, a foto das pessoas e tá lá o Jared lá. Irmãos, não tem Jared. Jared não é o anticristo. Nunca foi e nunca vai ser. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o anticristo tem um nome na Bíblia. Lá no livro de Isaías, lá no capítulo 6, 7, ali fala do nome dele lá. Fala lá do Emanuel. Fala claramente lá que é o Emanuel. É o Macron, que é lá da França, que é lá da Europa. Então não tem Jared, não é o Jared. Aí vem que esse acordo de paz lá e alguns pregadores falam, nossa, agora é o acordo.
Agora ele fez uma aliança com muitos. Não fez aliança com muitos, irmão. Ele fez aliança com alguns. A aliança ela foi com alguns. Esse líder lá do Irã, Ali Khamenei, nem fez parte dessa reunião. Como é que fez aliança com muitos? Presidente Vladimir Putin estava lá? É dali do Oriente Médio. Não estava. Não conversou com o presidente Vladimir Putin. Então foi uma aliança com alguns. Não foi aliança com muitos, não. E aí essa guerra aqui, ó, ela vai estourar. Ela tá para estourar. Essa guerra aqui que o pai falou assim, ó, presta atenção agora. Essa guerra ela vai estourar em pouco tempo, porque esses caras estão preparando o caminho para que essa guerra chegue. Para que o Netanyahu lá, junto com o Donald Trump, né, o Satanás laranja que eu sempre disse, está trabalhando para trazer esse engano, para que as pessoas na face da terra, no mundo todo aí, seja mais uma vez enganado por Satanás, porque ele é a antiga serpente, é o diabo, a antiga serpente Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Fala isso. Ele engana o mundo todo. Enganou o mundo todo usando o imperador Constantino, né? César Constantino. No ano 325, 1700 anos atrás, para trocar os nomes dos pergaminhos, dos papiros, para colocar na Bíblia, para enganar o mundo todo. Engana pastor, engana bispo, engana ancião, engana você, enganou a mim também. Por 10 anos, né? Quando eu orei, jejuei, busquei, o pai tinha um plano na minha vida, já tinha me escolhido um vento na minha mãe, aí veio a clareza, falou, sai da religião. Sai do meio deles. Primeira coisa que o pai me revelou quando eu estava naquele chão 5 horas caído lá que eu falei aqui no vídeo, que o Malaquins, né, que é o anjo que a religião fala, me levantou, eu fui para a Bíblia, fiquei mais 5 anos lendo a Bíblia. Aí ele me deu essa revelação dessas passagens todas aqui que eu vou citar para você. Algumas, né, eu vou citar para você. Então o que acontece? Esse Satanás engana o mundo todo e quis também me enganar na época, e eu saí porque o pai me mostrou Apocalipse 18, versículo 4. E o pai me revelou lá. A marca aí, ó, Apocalipse 18, versículo 4. Sai do meio deles, meu povo. Sai do meio deles, meu filho. Sai do meio deles, povo meu. Não toque em nada impuro. Não toque neles. Para que você não seja cúmplice do que eles fazem também. Da desobediência deles também. Da rebeldia deles também. Do pecado deles também. Para que você não seja cúmplice. Sai do meio deles para você não ser cúmplice. Eu saí do meio deles em 1990. Eu era pregador de nome. Eu estava indo para televisão. Pregar na televisão. Não vou citar aqui, né? Essa questão, porque eu não vou entrar nessa questão agora. Mas rádio, programa de rádios e mais rádios, e indo para pregar em televisão, ia para televisão, irmão. Tava numa uma denominação, que eu já tinha ido para uma denominação que tinha programa e tem programa em televisão. Ai, eu saí de tudo, larguei tudo, saí do meio deles, para não ser cúmplice da desobediência deles também. Então o que acontece? Aqui o pai falou assim, ó, pro profeta Ezequiel, tá na Bíblia Ezequiel, mas o nome dele é Ezequiel. Falou assim, ó, tu, pois, filho do homem, profetiza contra Gog, e diz, assim diz o Criador, Iau, eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Eu te farei vir, e te porei 6 anzóis, e te farei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Olha o que o pai mandou o profeta dele profetizar, olha. E te trarei para o monte de Israel. Então ele diz assim, ó, o versículo 2, ó. Eu te farei e te porei 6 anzóis, e te farei subir do extremo norte, e te trarei ao monte de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair da tua mão, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. No monte de Israel cairá tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. Vai cair tudo por terra. Aí no versículo 6 ele fala assim, ó, enviarei um fogo sobre Magog e sobre os que habitam seguro nas ilhas. Presta atenção nesse aqui, ó. Os que habitam seguro nas ilhas. E saberão que eu sou o Criador.
até o versículo 6, Ezequiel, que Ezequiel está na Bíblia, capítulo 39, versículo 6. Eu li até o 6. Então, ele diz aqui, ó, enviarei um fogo sobre Magog e sobre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Criador. Por que eu falei, irmão, das ilhas? Porque esses ricos, esses milionários, esses empresários, Ali Camelei, John D. Trump, J.D. Vance, Elon Musk, o cara lá que é o dono da Tesla, né? Ele faz aquelas casinhas lá em Marte, né? Para querer fugir da grande ira do Criador que vai chegar, o Elon Musk, né? E aí tem vários grandes milionários, esse príncipe da Arábia, né? E muitos outros nomes que eu poderia citar. Estão todos esses caras fazendo nas ilhas, fazendo nos espaços buraco, para fugir do quê? Para fugir dessa tensão que vai chegar, que é essa guerra aqui do Gog e Magog, ó. Que nós lemos aqui, ó, eu enviarei um fogo sobre Magog, o versículo 6, ó, é sobre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Criador. Esses que habitam seguro nas ilhas, são esses milionários que estão fazendo bunker. Eles estão fazendo bunker para todos os lugares. E quem tem a firma que faz esses buracos no chão, que faz esses bunkers, é o Elon Musk. Ele tem a firma que tem aquelas máquinas enormes que vai cavucando que nem tatu, faz aqueles buracão embaixo da terra e faz as mansões dos caras, as casas que eles vão achar que estão seguros nas ilhas. Mas o pai falou aqui, ó, que na guerra de Gog e Magog, ele vai trazer o príncipe de Rosh, né? Que Rosh quer dizer Rússia, né? O príncipe de Tubal, né? Tá bom? O Gog, o príncipe de Meseque de Tubal, ele vai trazer para um campo aberto, o campo de Israel, como está escrito aqui, ó. E aí ele vai mandar um fogo. Aí nessa hora aí, é nessa hora que o bicho vai pegar. Porque o pai vai vir para fazer um acerto. E esses caras tudo estão sabendo. Diz que está para acontecer. Que está se aproximando, pessoal. Então esses milionários, eles estão fazendo esses bunkers. E aí, lá, aqui é o profeta Ezequiel, né? Que nós estamos vendo, ó, que está Ezequiel escrito na Bíblia. Agora tem o outro profeta, que é o apóstolo Yohana, né? Que na Bíblia eles colocaram João. Aí o pai mostrou para ele e mandou ele falar assim, ó. Presta atenção no que eu vou ler sobre esses bunkers aí, ó. Que eu vou ler para você aqui sobre esses bunkers aí agora, ó. Apocalipse capítulo 6, ele fala assim, ó. Marca aí para você ler depois e pegar a revelação. Versículo 15, ó. Os reis da terra, os grandes. Ó, o versículo 15, ó. Os reis da terra, os grandes, os chefes, militares, os ricos, os poderosos, e todos escravos, e todos livres se esconderá nas cavernas. Essas cavernas aqui que o pai mandou o apóstolo João falar, né, que é Yohana o nome dele. Ele mandou ele trazer essa profecia aqui, essa revelação para o final dos tempos, ó. Os ricos, os poderosos, acabei de falar para você, os grandes milionários, né, os poderosos na face da terra, e todos os escravos, e todos os livres, esconderá nas cavernas e nos penhascos do monte. E vai dizer, e dizia, falou para o apóstolo João, né, que é o Yohana, e dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles que é o Pai e o Filho, né? Pois é o 17, ó, do capítulo 6 de Apocalipse, no versículo 17, ó. Pois é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir?
Então esses caras hoje estão correndo para todos os lados, pessoal, fazendo esses buracos, fazendo esses bunkers. Agora teve esse falso acordo lá, que é para iludir o crente, é para iludir aquele que crê, né? Tô falando crente aqui, mas a Bíblia fala lá no livro de Tiago que até o diabo, Satanás, é crente, até ele crê e estremece. E tem muitos crentes que nem estremecer, estremece mais, né? Então o que acontece? Acontece, pessoal, que esses caras estão tudo já se preparando, o ímpio, né, a impiedade, o híbrido, né, os grandes milionários na face da terra estão fazendo banco, estão se escondendo lá nesses pinhaços, mas eles vão pedir para que esses pinhaços caem sobre eles, para que esses bancos caem sobre eles, porque eles querem fugir da ira do Criador. E quem poderá com esse dia? Esse dia vai ser esse dia aqui, ó, que ele tá falando pro profeta Ezequiel. Agora eu tô voltando lá em Ezequiel de novo, tá? Profeta Ezequiel é o nome certo. Ezequiel tá escrito na Bíblia. O versículo 7 ele fala assim, ó. Eu farei conhecido o meu santo nome, o meu puro nome, no monte do meu povo de Israel. Nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Criador, o puro de Israel. Na tua Bíblia vai estar santo, mas eles tiraram o puro e colocaram esse santo, para dizer que tem santo. Não, é puro, entendeu, irmãos? Aí colocaram o santo, é um acréscimo também aqui nessa palavra. Que eu sou o Criador, o puro em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Criador Iau. Este é o dia de quem tenho falado. Então, os habitantes da cidade de Israel, presta atenção aqui agora. Então, os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, os escudos. Presta atenção, pessoal. Presta atenção, meus queridos e amados ouvintes. Vou ler de novo o versículo 9. Então os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, os escudos, os pavês, os arcos, as flechas, os bastões de mãos e as lanças. Farão fogo com tudo isto por 7 anos. Não trarão lenha, eles não vão trazer lenha do campo, nem cortarão dos bosques, mas com as armas esconderão. Então eles não vão precisar de cortar nada em lugar nenhum para fazer e queimar por 7 anos, irmãos. Então presta atenção, ó. Tá cheio de pregador que não presta atenção na Bíblia, que não presta atenção na Escritura, que ficam falando que a gente não pode saber quando vai ser o dia e quando vai ser a hora do arrebatamento. Aqui está falando que na guerra de Gog e Magog, que o pai vai levar o príncipe de Rosh, que no caso é o Vladimir Putin da Rússia, para o campo de Israel. E ele vai se reunir com a Turquia, vai se reunir com o Irã, com o Líbano, ele vai se reunir com todos os países ali do Oriente Médio, com a Arábia Saudita. Eles vão se reunir ali com todo mundo, num campo aberto, como nós já lemos ali no versículo 6. Aí o pai vai enviar um fogo sobre Magog e sobre os que habitam seguro nas ilhas. Até os que estiver nos bunker vai ser chacoalhado, até os que estiver no buraco vai ser chacoalhado. O pai vai tirar, porque vai tremer a terra, irmãos. Nessa guerra de Gog e Magog, a terra vai tremer. Vai ser um sinal global no planeta Terra. Porque o Criador falou aqui, ó, que aí todos saberão que eu sou o Criador. Todos vão saber que foi ele que tomou essa atitude. Ele vai derrubar os caras ali no campo aberto, com meteoros que vai vir, pedra de enxofre que vai sair dos vulcões, que vai explodir. Um fogo vai vir sobre esse povo ali no deserto, que eles vão se reunir ali para ir para cima de Israel.
Então aí é que vai acontecer esse acordo de paz. Depois dessa guerra aí, então vai sair para lá, porque se você ler aqui no Ezequiel, no 38 e no 39, você vê que os Estados Unidos não está envolvido. Aqui está envolvido os países pequenininhos, os pequenos leãozinhos, mas fala de Torgama, que é a Turquia. Fala da Pérsia, que é o Irã, aí fala do Líbano, aí fala de todos os países ali da região, da Turquia, né, que é Torgama, mas aqui não envolve os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, eles não vão estar lá para socorrer o Israel, depois desse acordo falso que fizeram, porque o outro acordo que vai vir é esse aqui, pessoal, ó, é o verdadeiro, esse que está em Daniel 9, ó, esse acordo aqui, ó, é o verdadeiro, esse acordo, ele vai ser feito através da ONU, através da Europa, através das lideranças da Europa, que está ali então o anticristo na Europa, eles que vão vir para fazer o acordo de paz, porque vai vir um abalo no planeta Terra, vai vir um chacoalho no mundo, os países, o mundo inteiro vai balançar, e todos vão saber que é o Criador que está na causa, e o príncipe roxo, e todos que estiver com ele vão cair em campo aberto, como nós lemos aqui em Ezequiel 39, preste atenção, meus irmãos, meus queridos e amados ouvintes, isso está para acontecer, porque esse acordo de paz aqui, ó, ele vai acontecer, ó. É no versículo, capítulo 9 de Daniel, marca aí, depois você lê com calma e pega a revelação. É no capítulo 9 de Daniel, versículo 27, fala assim, ó, ele confirmará uma aliança com muitos, não é com alguns não, que nem fizeram agora não, é com muitos, por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de cereais, e sobre a asa da abominação virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Vai ser derramada sobre o assolador no final da tribulação, irmãos. Então esse acordo de paz aqui, ele confirmará uma aliança com muitos. É com muitos. Não é com alguns. Não é só com o Oriente Médio, não. Depois dessa catástrofe que vai haver, esse Gog e Magog que está para ocorrer, porque agora Israel vai para lá, volta para lá, vai guerrear de novo e vai querer tomar a faixa de Gaza ali todinha, para eles cumprir com esse acordo que eles fizeram, né, com alguns países, né, que está reunido ali com eles, como a Índia, por exemplo, como esse príncipe lá da Arábia Saudita, e segundo as informações na mídia, segundo as informações na internet, segundo as informações no jornalismo, eles têm um acordo ali que a Arábia Saudita é que vai dominar, e que vai predominar, e que vai controlar aquele Oriente Médio ali. Agora, você acha que o Vladimir Putin lá na Rússia vai concordar com isso, ele fazendo parte do Oriente Médio? Não, né? Ele fazendo parte do paizinho do Irã, que não foi nem convidado para essas ideias que eles tiveram de fazer esse acordo de paz falso ali? Não. Então esse acordo de paz não é o acordo de paz que a Bíblia fala aqui em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Eles falaram uma aliança com muitos. Depois do Gog e Magog, então vai haver um tremor na face da terra, vai haver um abalo. Aí o que acontece? Aí vai ter então 7 anos de tribulação. E nesse exato momento aqui, ó, é um sinal que antes dessa Gog e Magog aqui, ó, na véspera desse Gog e Magog, haverá o arrebatamento da primícia que eu falei que está em Apocalipse 14, versículo 4. O arrebatamento do homem-varão que está no Apocalipse 12, versículo 5. Se você ler lá, você vê que ali, no versículo 7 e no 8, fala que o Satanás vai ser lançado lá de cima e ele vai descer furioso para a terra, para dominar a terra, para reinar na terra, através do anticristo, o homem da impiedade, que vai colocar pressão no povo. Então, pessoal, deixa eu beber uma água. Já continuo. Então, meus queridos e amados ouvintes, o que acontece? Essa guerra de Gog e Magog, ela vai trazer o arrebatamento do homem-varão, da primícia, que são poucos, que não nega o meu nome, diz o Criador. Diz Yahusha, Apocalipse 3,
versículo 7, 8, 9, ali até o 10 fala: vocês não negaram o meu nome, são poucos, são pequenos, têm pouca força, mas não negam o meu nome. Mas eu te livrarei da hora da tribulação. Não é na hora, não, é da hora. Antes de acontecer. Da hora da tribulação eu te livrarei. Então vai haver um livramento antes de começar a tribulação. E tem muitos pregadores, teólogos, pastores, né? Que pregam, que falam que a igreja vai ser retirada antes da tribulação, não é? Tem muitos falando, eu estou falando que vai ser tirado, mas é a primícia, é o homem varão, é aqueles que não negam o nome do pai, que é Yau, que não negam o nome do filho, que é Yausha, mas eu não vou entrar nessa questão dos nomes, porque eu já tenho um vídeo no canal falando sobre tudo isso aí. Eu tenho o nome no canal ensinando sobre falar o nome do pai verdadeiro, que é Yau, o nome do filho, que é Yausha. O espírito do pai é Ruach Kadosh. Os anjos não tem letra J lá em Israel. Lá em Israel não tem letra J. Como é que é anjo? Não tem anjo. É Malaquins. Não tem esse El, que é céus. El é o sobrenome de um demônio. É Yau. Então é lá na Chamaim. Então não é Joel. Então não é Ezequiel. É Ezequiel. Então não é Daniel. É Daniel. Vocês estão entendendo, irmãos? Tá entendendo, pessoal? Então eu vim trazer mais esse vídeo aqui para despertar os irmãos que esse acordo de paz falso lá tá ludibriando muita gente, muitos irmãos aí que até ora Yau, até fala que é Yausha e Ruach Kadosh estão abalados. O pai tem me mostrado isso nas madrugadas, estão sentindo. Mas ainda vai acontecer o Gog, Magog. Ainda vai vir ainda a pressão sobre Israel ainda. Ele ainda vai explodir ali, ainda vão querer tomar ali a faixa de gás. Aí o Irã, mais a Rússia com Vladimir Putin e mais alguém, não vai gostar dessa ideia não, da Arábia Saudita, tá nesse acordo não, e o Irã não tá nesse acordo. A Rússia também não está nesse acordo. Pelo menos a mídia não falou isso, a imprensa não falou isso, não tá na imprensa, se tivesse eu falava. Então, pessoal, nós temos que estar vigilante, atento nas ideias do que está acontecendo. Por quê? Porque os caras estão fazendo bunker para se esconder da ira do Criador, porque eles sabem que está chegando esse momento. O Netanyahu, juntamente com o Donald Trump, trouxe esse acordo lá, aparentemente sendo um acordo, né, com muitos, como se fosse um acordo do anticristo, e não tem nada a ver. Né? Não tem Jared, não tem Donald Trump, não tem J.D. Vance, eles até fazem parte do anticristo, porque serão membros do anticristo, serão apóstolos, mas o anticristo está na Europa. E tem um nome que está na Bíblia, o nome do anticristo está na Bíblia. E lá no Apocalipse, no capítulo onde fala lá que aquele que tem sabedoria, que tem entendimento, ele soma o nome, né? O nome da besta, né? Tá no Apocalipse 13, se eu não me engano, versículo, deixa eu ver se é Apocalipse 13, versículo, acho que é Apocalipse 13, versículo 18, se eu não me engano, vamos ver aqui. Aqui é isso mesmo, Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, ó. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Tudo bem, até aqui é o número de um homem. É só você calcular o nome do Emmanuel Macron, você vê que número que vai dar, viu? O seu número é 666. Você acha que Satanás, que engana o mundo inteiro, tirando os nomes, sobrenome dos profetas, o nome do pai, o nome do filho, da Bíblia, quando foi montar a Bíblia de papel, tirou os pergaminhos, usou o imperador César Constantino lá, com 318 bispos e cardeais, para enganar o mundo todo, até agora, 1700 anos, enganando, e ainda engana a religião, ainda engana pastor, ainda engana ancião, engana presbítero, engana muitas pessoas, porque deixa o diabo jogar a seta na mente, irmãos. Aí saiu lançando um vídeo aí, ó, um vídeo atrás do outro aí, que é o acordo de paz, uma aliança feita com muitos. É só prestar atenção, lá foi feita uma aliança com alguns, não foi feito com muitos não, dá pra contar numa mão. Não sei se dá não, mas acho que dá pra contar numa mão. Conta aí com quantos países fizeram aliança. No máximo 2, então não é com muitos. Com muitos é com muitos. Então vai ser uma aliança feita através da ONU.
Ai, Delaterra, mas a ONU já era, a ONU tá quebrada, tá todo mundo falando, você tá quebrada? A Europa tá se fortalecendo cada vez mais. O Emmanuel Macron está lá só quietinho, né, pra dar o bote na hora certa, pessoal. Tu tem um momento certo, então vamos acordar, vamos ficar espertos, vamos prestar atenção no que está acontecendo. Eu falei que ia trazer a revelação da palavra, da Bíblia, e trazer informação política aqui da geopolítica para você ficar esperto. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui, mas a gente trazer mais um vídeo falando sobre isso. Então não estou falando que é o Gog e Magog, que não é não teve ainda um acordo com muitos. Depois que tiver um acordo com muitos, vai ser depois da guerra de Gog e Magog. Aí vai vir um acordo de paz para a construção do templo, porque a guerra vai acabar ali, quando Ial vai mandar as pedras de saraivas, enxofre, fogo sobre eles, e todos que estiver com eles no campo aberto, o campo de Israel, que está em Ezequiel 39. É só prestar atenção e larga a mão de ser isso aqui, ó. Larga a mão de ser esse indulto aqui, ó. Onde o apóstolo, não é Pedro não, viu? É Cepas o nome dele. Vamos falar o nome certo. Eu não vou ficar falando o nome errado aqui não. O nome do cara é Cepas, não é Pedro. Pedro é o nome mentiroso que colocaram lá no Concílio de Nicéia. Presta atenção aqui, ó. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma maneira, da mesma forma, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender. Então vamos prestar atenção, irmãos, nas revelações da palavra. Eu vou começar a trazer vídeo aqui, ó. Vou começar a falar, abrir o verbo aqui, ó, porque tem que falar. O pai tá me falando comigo nas madrugadas que eu tenho que falar. Que ele me ungiu em 1990 e me deu revelação da palavra. Eu li a Bíblia mais de 30 vezes. Não vou falar quantas vezes não, mas foi muito mais de 30 de capa a capa. Tem revelação da Bíblia inteira praticamente. E não fico fazendo nada na internet. Tem até pouquinho de seguidores aí, ó. E uns caras mentindo, falando besteira aí, ó. Com milhões de seguidores aí, enganando milhões de pessoas para deixar na tribulação. Mas eu quero que você saia da tribulação e vá no arrebatamento da primícia. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos é as primícias, que vai no arrebatamento agora. Os chamados vão ser salvos, vai para julgamento, vai passar pela tribulação. E lá no julgamento vai ser julgado segundo as suas obras, segundo o que vocês fizeram. O segundo o que nós fizemos. Ou entra para reinar por 1000 anos com Yahshua, ou então vai lá para as trevas exterior ficar lá também. O tempo que Satanás vai ficar amarrado também. Ele vai ficar amarrado um tempo e quem vai para as trevas exterior vai ficar sendo ensinado esse tempo também. Que quando sair, vai sair preparado para ficar no reino. Então é isso que vai acontecer, pessoal. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Um abraço a todos aí. E continua aí buscando as revelações e assistindo os vídeos. Até o próximo vídeo.